Bem-vindos e bem-vindas a este podcast. Aqui eu farei uma leitura de alguns capítulos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Estés. Eu sou a Lúcia Troina, eu sou arte-terapeuta, professora de arte, trabalho com espiritualidade, arte e terapias energéticas e convido a todos vocês para aprofundarmos no universo feminino selvagem. E hoje eu trago aqui para que a gente possa olhar com uma maior profundidade a introdução desse livro. Depois de bastante reflexão a respeito desse trabalho que estou trazendo aqui para vocês e que, admito, não há uma certa constância, né? Mas me permitir esse tempo de pausa para refletir profundamente qual o meu objetivo, qual o meu intuito com esse trabalho desses podcasts e principalmente na utilização desse livro, né? E as conclusões momentâneas em que eu cheguei é que sim, quero continuar, mas que há uma necessidade de trazer uma certa narrativa, uma sequência para que vocês, ouvintes, consigam absorver ainda mais os conteúdos. Antes eu sorteava abrindo páginas, aleatórias que ressoavam muito profundamente com o momento em que eu estava vivendo, mas senti esse chamado de, sim, dar uma continuidade para esse projeto, mas de uma forma mais narrativa, onde a gente vai trazendo capítulo por capítulo aqui para discussões, para aprofundamento e trazendo também um olhar não somente da psicologia, mas também um olhar espiritual e artístico para esse processo, né? Para essas leituras, podendo trazer e adaptações para a nossa prática da vida diária. Mesmo eu sabendo que há muitos trabalhos envolvendo esse livro, afinal ele é um clássico do feminino, mas é ótimo para usá-lo como pano de fundo, como base, como uma estrutura para o nosso diálogo, para as nossas conversas, aqui apresentadas, e que cada vez mais se tornam importantes essas discussões, esse espaço de troca, de reflexão, de diálogo. Então eu, depois de bastante reflexão e pausa na construção, na gravação desse projeto, eu retomo, e trazendo ele para nós, porque aqui também me utilizo desse livro, das minhas próprias falas, para insights internos, elaborações internas e claro, peço a contribuição de vocês em suas opiniões, em seus relatos aqui nos comentários, para aumentar o nosso campo de percepção a respeito das mulheres e principalmente da vida. E hoje quis trazer a introdução neste nosso 6º encontro, trazendo falas mais aleatórias e pinceladas para que a gente possa entender mais profundamente
sobre esse arquétipo, sobre o porquê Clarissa trouxe esse arquétipo para ser estudado e por que ela utilizou esse arquétipo na escrita desse livro de quase 600 páginas. Na minha percepção, esse arquétipo é o arquétipo que ele vai conversar com todas as almas femininas. Existem outros arquétipos, como o arquétipo da mãe, da filha, o arquétipo da esposa, da trabalhadora, da velha, mas nem todos estão em nossas vidas. Nem todas somos mães. Embora todas somos filhas, nem sempre estar neste lugar de filha é um desconforto, é um problema, é um desafio. E principalmente o resgate desse arquétipo da mulher selvagem é necessário para romper com toda uma história de opressão do patriarcado, do masculino ferido, do masculino não trabalhado, impondo sua autoridade e seus desejos nas mulheres ao longo de nossa história. Em muitas regiões, em muitos povos. Claro que aqui não podemos generalizar dizendo que todos os povos tinham essa atitude, porque sim, sabemos que há tribos, há povos que tinham um respeito ao feminino, um reconhecimento de sua autoridade e importância dentro daqueles grupos, daqueles coletivos, mas que ao longo da história se construiu mais fortemente o patriarcado, a subjugação do feminino, o tornar a mulher como um objeto, com uma função menor. Clarissa traz aqui, na introdução do livro, esse trecho da página 17. Minha própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardins sem cultivo, mas infelizmente sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. Mas, embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam assim mesmo, embora o que pintassem não recebessem reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessário às suas artes, e se nenhuma se apresentasse, elas abriam espaço em árvores, cavernas, bosques e armários. E isso já nos anos 60 e 70. Esse livro, ele foi publicado pela primeira vez em 1989. Eu já era nascida quando esse livro veio para a superfície, para a concretude da nossa realidade.
Os anos 70 começou um grande movimento de ruptura da opressão. Mas as mulheres conseguiram ganhar voz porque, na verdade, havia um grande movimento unitário para romper com os danos causados da Segunda Guerra e após anos também de ditadura, de opressão. Os anos 70 veio para romper. Então, os homens também faziam esse movimento que favoreceu ainda mais o movimento do feminino de consolidar as suas reais necessidades. Mas aqui faço uma ressalva, dizendo que não foi pela força do homem que somente por isso nós mulheres começamos a ganhar espaço. Não é isso. Mas sim que, como era um movimento coletivo universal, favoreceu aquilo que há muito já vinha se gerando internamente dentro das mulheres. O seu grito de liberdade. E como que socialmente a sociedade virar-se para uma liberdade coletiva permitiu que os olhares saíssem de cima dessas mulheres e que elas pudessem falar suas verdades. Claro, numa proporção muito menor do que temos hoje enquanto permissão, porque ao longo da história, muitas mulheres já vinham rompendo a barreira da opressão, mas eram casos muito isolados, que não permitiam ganhar força. E quando chegamos aos anos 80, década de uma grande permissão da liberdade. Tudo aquilo que ficou trancado internamente pôde vir para fora. Mas ainda assim, existiam sim movimentos de repressão, de permissão do patriarcado, do machismo, da não valorização do feminino e de colocar funções específicas para as mulheres. Vou ler um pedaço, um trecho da introdução da página 22. A compreensão dessa natureza da mulher selvagem não é uma religião, mas uma prática. Trata-se de uma psicologia em seu sentido mais verdadeiro. Alma, logos, um conhecimento da alma. Sem ela, as mulheres não têm ouvidos para ouvir o discurso de sua alma ou para registrar a melodia de seus próprios ritmos interiores. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão, e grande parte de seus dias é passada num tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela,
as mulheres perdem a segurança do apoio de sua alma. Sem ela, elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui. Agarram-se às coisas quando seria melhor afastar-se delas. Sem ela, elas exigem de mais, de menos ou nada. Sem ela, elas não se calam quando de fato estão ardendo. A mulher selvagem é seu instrumento regulador, seu coração, da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. Então, Clarissa traz aqui um conceito do que é a mulher selvagem e principalmente da representação dessa mulher e da importância da mulher selvagem em nossas vidas. Reconhecermos esse arquétipo dentro de nós, identificarmos ele, nos traz um movimento regulador emocional, pois assim identificamos se estamos mais alinhados com aquilo que buscamos, com o movimento da nossa alma, ou se estamos agindo, sendo conduzidos pelo nosso sistema de crenças, pelas informações introjetadas em nós, que veio do externo, e que esse externo pode ser a sociedade, as religiões, sistema educacional, professores, colegas de turma, família, pai, mãe, irmãos, tios, avós. Aqui eu peço um momento. Farei com vocês um exercício para que parem por esse momento e reflitam em suas próprias vidas o quanto ainda estamos sendo direcionados para objetivos que nem sempre são objetivos genuínos de nossa alma, e que esses direcionamentos também não são genuínos de nossa alma, mas sim da expectativa desse externo. Nós ainda estamos entrelaçados com esse externo. Não porque queremos, porque aceitamos, mas porque não percebemos o nosso interior. Não reconhecemos dentro de nós a nossa mulher selvagem, nosso instinto selvagem. A mulher que já sabe o que é próprio dela e o que não é dela. Posso trazer isso com toda a clareza e com toda a experiência que tenho em meus atendimentos ao longo desses anos com mulheres de todas as idades, classes sociais, culturas. Na grande maioria, nós mulheres não sabemos onde está a nossa alma.
Na grande maioria, nós mulheres procuramos e temos até objetivos que não são determinados a partir da nossa alma. Quando eu sugiro em meus atendimentos um olhar profundo para que a gente desça nos nossos porões internos, para que a gente entre dentro da nossa caverna interna, tanto emocional, espiritual, um processo de acesso espiritual dessa alma. Entrar dentro de nós, dentro de si, é um processo espiritual. E que eu posso sim escolher fazer em alguma religião, ou eu posso fazer por mim mesma. Mas independente das leis que regem esse processo, ele é um processo único, intransferível e extremamente necessário. Por mais que eu faça esse processo espiritual interno, essa busca da alma, conduzida por algum líder religioso ou algum representante religioso, ainda assim é uma busca por mim mesma. E às vezes a gente não se dá conta disso. Muitas vezes nós estamos em lugares religiosos, e aqui faço um grande parêntese, que não é desmerecendo, não é ofendendo, com todo o meu respeito e reverência aos lugares e templos religiosos, a sua importância no papel do desenvolvimento espiritual do ser humano. Ainda assim, há uma necessidade de fazer esse percurso por mim mesma, porque às vezes eu estou fazendo um desenvolvimento religioso e espiritual que não necessariamente me permite entrar em contato com esse lado instintivo selvagem. Isso é algo pessoal, único. É algo que se distancia de qualquer instância externa. Como eu falei em outros podcasts, é um chamado. E a mulher sabe quando ela escuta esse uivo interno. Ela não pode voltar atrás. Não há como retroceder. E esse chamado acontece somente quando a mulher está pronta. É um momento exato da vida. É um encontro com sua alma, com o seu próprio sagrado. E nos meus atendimentos, eu apenas auxilio como se eu fosse uma lanterna, contribuindo para que a própria mulher entre em sua caverna. Eu não mostro mapas, não digo o caminho, porque cada caminho é único. Cada caverna, cada submundo, cada solo interior possui um endereço. E que esse GPS também já está instalado na própria mulher. Eu apenas coloco luz para facilitar a visão dessa mulher.
Continuando na página 22, quando perdemos contato com a psique instintiva, vivemos num estado de destruição parcial e as imagens e poderes que são naturais à mulher não têm condições de pleno desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos de uma mulher com a sua fonte de origem, ela fica esterilizada e os seus instintos e ciclos naturais são perdidos em virtude de uma subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego dela ou de outros. A importância de não abandonar esse processo. E esse é um dos motivos pelos quais eu continuo com esse podcast. É o meu uivo para todas vocês mulheres, para que ecoa dentro de cada uma. Em grandes momentos da minha vida, em muitos momentos, estive longe, desconectada dessa mulher selvagem, desse instinto. Houve um tempo em minha vida que quis pertencer, mas à tribo errada, ao clã errado, e todo o meu potencial criativo, todos os meus sonhos e desejos da alma foram colocados lá dentro da caverna, num baú trancado à chave. Mas isso só permitiu que cada vez mais eu me sentisse triste, sem brilho. Eu já não ria mais. Eu soterrava minha alma com muita comida, com muitos quilos que eu fui ganhando ao longo do tempo, por me calar com a comida, com a tristeza. Eu tinha medo de ser eu. E quando eu cheguei no extremo de minha tristeza, foi quando eu conheci esse livro. Ele chegou para mim de repente. Sabemos aqui que nada é de repente e que tudo acontece de uma forma muito harmônica pelo universo. Ele foi trazido por todo um clã ancestral feminino que me via chorar, que me via lamentar em segredo, em silêncio, que via toda a minha arte, toda a minha criatividade, meu poder criativo escondido, abafado. Foi quando eu tive coragem para enfrentar a dor e olhar nas profundezas do meu ser. Por isso eu acho tão importante que a gente fale, diga, escute outras mulheres, outras dores, porque na essência toda dor feminina é igual.
é a anulação, é o esquecimento do nosso instinto, do nosso lado selvagem, daquela força motivadora que nos inspira a criar, a agir a partir da nossa alma, que faz com que a nossa vida seja leve, que a gente não precise pensar no que dizer, no que fazer, por medo, por rejeição, por uma carência, por querer pertencer. Aqui, quero deixar para você, mulher, que escuta esse áudio, que escuta esse podcast. Não tenha medo, você já pertence. Pertence a nós, mulheres livres. Pertence a nós, ao clã das mulheres selvagens, instintivas, criativas, transformadoras. Não tenha medo. Permita que seu uivo saia de suas entranhas e venha correr pelos bosques e campos junto conosco, pois estamos unidas. Na página 23, continua a leitura da Clarice dizendo: a mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher. Não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam, mas na sua essência ela não muda. Ela é o que é um ser inteiro. Hoje, dentro da espiritualidade, do processo espiritual, a gente troca esse nome do arquétipo da mulher selvagem, também trazendo para um arquétipo da deusa. Eu, ao longo do meu trabalho, vi muitas mulheres trabalhando com a deusa no mesmo objetivo, com a mesma intenção de resgatar o nosso sagrado, de resgatar aquilo que é inerente a nós, aquela nossa luz. Mas ainda assim eu vejo diferença nesses dois arquétipos. Na minha percepção, ambos são importantes e possuem funções fundamentais dentro do nosso ser feminino. Mas a deusa está ligada a um sagrado de uma dimensão superior. O resgate dessa deusa, a ativação, a percepção dessa deusa que habita em mim é compreender que aquele divino, que aquilo que transcende, pode estar aqui na terceira dimensão manifestada e que eu posso criar a minha realidade. Eu posso me ver como sagrada, no meu corpo como um templo deste sagrado. Já no arquétipo da mulher selvagem, é os instintos, é aquilo que é primordial, mesmo aqui da matéria, em que eu não vou colocar num segundo plano por ser da matéria. Também vemos, ao longo desses anos, um movimento pejorativo ao que é da matéria dentro do mundo espiritual. Mas
Mas é importante nós estarmos presentes neste corpo de carne. É o corpo de carne que permite os nossos prazeres, que permite a manifestação das minhas artes, da minha criatividade. É onde eu me realizo. É a realização daquele divino. É aqui. O que a gente necessita é aprimorar os nossos conceitos, aprimorar o nosso conhecimento e principalmente o nosso olhar para como vamos construir a nossa estadia nesta terceira dimensão. É como eu vou aproveitar essa vida, essa dádiva divina de estar aqui, nesse aqui e agora, dentro dessa realidade que pode não ser nada satisfatória, mas ainda assim eu estou aqui. E estar aqui é uma dádiva. Eu sentir as sensações em meu corpo físico só acontece aqui. É só aqui que existe o arrepio. É só aqui que eu tenho o cheiro do bolo da minha avó na infância, o perfume dos cabelos da minha mãe, a cosquinha no rosto da barba do meu pai. É só aqui que o sal do mar arde os olhos, mas que também esse mesmo sal nos lava a alma. É só aqui que o sol queima a nossa pele nessa tamanha intensidade. Mesmo que a gente entenda que exista toda uma construção ilusória que não seja real, ainda assim a experiência é real. As sensações, o aprendizado. E aí Clarissa nesse trecho traz de que pode passar o tempo que for, pode ser o ano de 1989 ou ser o ano de 2025. Ainda assim, as mulheres buscam a sua mulher selvagem. Ainda assim, o seu instinto primitivo se faz necessário. Na página 25, ela traz de que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres. Eu confesso que se você não tem paciência de ler as 600 páginas desse livro, leia a introdução. É de uma poesia, é de um movimento de vibração interior que transcende a alma. Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, mestra, passamos a ver não como dois olhos, mas com a intuição, que dispõe de muitos olhos. Quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada. Fitamos o mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o veículo quanto o destino. Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita.
do preto para o branco, passar para o oeste para o leste, agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem aqui, uma vasta integridade. E então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de história, é a alma feminina. No entanto, ela é mais do que isso. Ela é a origem do feminino. É tudo o que for instintivo, tanto do mundo visível quanto do oculto. Ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Ela é a força da vida, morte e vida. É a incubadora, é a intuição, a vidência, é a que escuta com atenção e tem o coração leal. Ela estimula os humanos a continuarem a ser multilingües, fluente no linguajar dos sonhos, da paixão, da poesia. Ela sussurra em sonhos noturnos, ela deixa em seu rastro no terreno da alma da mulher um pelo grosseiro e pegadas lamacentas. Esses sinais enchem as mulheres de vontade de encontrá-la, libertá-la e amá-la. Ela é ideias, sentimentos, impulsos e recordações. Ela ficou perdida e esquecida por muito tempo, muito tempo. Ela é a fonte, a luz, a noite, a treva e o amanhecer. Ela é o cheiro da lama boa e a perna traseira da raposa. Os pássaros que nos contam segredos pertencem a ela. Ela é a voz que diz, por aqui, por aqui. Ela é quem se enfurece diante da injustiça. Ela é que gira como uma roda enorme. É a criadora dos ciclos. É à procura dela que saímos de casa. É à procura dela que voltamos para casa. Ela é a raiz estruturada de todas as mulheres. Ela é tudo que nos mantém vivas quando achamos que chegamos ao fim. É a geradora de acordos e ideias pequenas e incipientes. É a mente que nos concebe. Nós somos os seus pensamentos. E onde ela está presente? Onde se pode senti-la? Onde se pode encontrá-la? Ela caminha pelos desertos, bosques, oceanos, cidades, nos subúrbios e nos castelos. Ela vive entre rainhas, entre camponesas, na sala de reuniões, na fábrica, no presídio, na montanha da solidão. Ela vive no gueto, na universidade e nas ruas. Ela deixa pegadas para que possamos medir nosso tamanho. Ela deixa pegadas onde quer que haja uma única mulher que seja solo fértil. Onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes, no éter do início dos tempos. Ela está na lágrima e no oceano. Está no câmbio das árvores que zune à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos. Vive no passado e é evocada por nós. Vive no presente e tem um lugar à nossa mesa. Fica atrás de nós numa fila e segue à nossa frente quando dirigimos na estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora. Ela vive no verde que surge através da neve, nos caules farfalhantes do milho seco do outono. Ali onde os mortos vêm ser beijados e para onde os vivos dirigem suas preces. Ela vive no lugar onde é criada a linguagem. Ela vive da poesia, da percussão e do canto.
vive das seminíneas e das apojaturas numa cantata, numa cestina e nos blues. Ela é um momento imediatamente anterior àquele em que somos tomadas pela inspiração. Ela vive num local distante que abre caminho até o nosso mundo. As pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência da mulher selvagem. No fundo, estão pedindo provas da existência psíquica. Já que somos a psique, somos também a prova. Cada uma e todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição em termos coletivos. Somos a prova do inefável númen feminino. Nossa existência é paralela à dela. Nossas existências internas e externas, com elas são as provas, nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela, em nossos sonhos noturnos e pensamentos diurnos, e nossos anseios e aspirações são a confirmação de que ela existe. O fato de nos sentirmos desolada na sua ausência, de ansiarmos por sua presença quando dela estamos separadas, essas são manifestações de ela ter passado por aqui. E a introdução continua lindamente falando sobre a mulher selvagem, sobre esse arquétipo e sobre o resgate e a importância desse arquétipo em nossas vidas. Vou me dirigindo ao final deste podcast, trazendo aqui para todas vocês e para os homens que escutam também as minhas palavras, um convite, um chamado em nome da própria mulher selvagem que habita a cada uma de vocês. Esse chamado da alma, que quando a gente está no nosso silêncio interior, que muitas vezes é um silêncio de dor, de desespero, de desesperança, que percebemos que a vida não tem sentido quando vemos o preto e branco diante dos nossos olhos, que acreditamos que não há nada para nós além daquele momento presente, que não há cores através dos nossos muros internos, que não há vida, não há riso, não há alegria, que você tenha força e coragem para entrar no seu covil interno, na sua caverna e encarar seus ossos, sua sombra, suas dores, e que dessa forma você possa voltar à superfície renascida, fortalecida e principalmente com a presença do seu instinto selvagem, que vai conduzir você na sua vida, na sua trajetória, nesse mundo que se apresenta para nós desafiante, de enganos, de realidades distorcidas, de não sabermos mais onde depositar nossa confiança. Que a sua confiança, que a sua fé e esperança seja depositado no seu instinto selvagem, no seu interior. Que você possa ser conduzida pela sua alma, sem interferência
de nada externo. Gratidão a vocês que ficaram até aqui, nesse final. Convido vocês a continuarem acompanhando os próximos episódios desse podcast. Gratidão e até breve.